Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso, podcast Marcos Pudo. Hoje, né, e para dar continuidade, né, nós passamos aí pelo mês das mulheres, Dia Internacional das Mulheres, eu vi por bem trazer mais mulheres agora no nosso início do nosso podcast. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que é uma amiga nossa, né, da academia, faz parte lá da história da Trainer, uma profissional altamente competente. Eu tenho amigas, né, que são pacientes dela, só recebo elogios, uma coisa assim impressionante, nunca vi um comentário, um senão. Então eu, por bem, vim trazer essa pessoa para falar de um assunto. Olha, eu estudei, sinceramente. Hoje, não sei ainda, eu não estou ovulando ainda, mas faltou pouco, porque procurei estudar o máximo que eu pude para falar sobre climatério, tá? E para isso, a doutora Marília vai se apresentar, como sempre, eu dou a liberdade à pessoa a se apresentar, falar o que ela quiser falar da vida dela. Marília, você também seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu tenho certeza que nessa próxima hora que nós ficarmos aqui, a gente vai engrandecer a nossa relação e nós vamos engrandecer o conhecimento dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Fica à vontade, a câmera é sua, o microfone é seu. Agradeço o convite, desculpa os empecilhos, alguns empecilhos para poder gravar, mas deu tudo certo. Nós estamos aqui para a terceira tentativa. Sou a doutora Marília Siqueira Pires, sou médica ginecologista obstetra, sou formada pela Fundação de Santos, depois fiz residência na Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Fiz pós na Cetros de ultrassonografia e estou há 15 anos já no mercado, trabalhando aqui no Gi. E acho que uns 15 anos também na Trainer, malhando, fazendo o que eu gosto como hobby também para qualidade de vida. Legal. Casada, filhos? Sou casada, com o Dr. Thiago Pires também, médico também, cirurgião geral. Tenho 2 filhos gêmeos, um casalzinho de gêmeos, que também são trainer... Workaholic Trainers. Estamos falando sobre isso agora. Também estão lá com a Rita, com o Pudo, desde pequenininhos, desde 11 meses. Isso. E tem um casal, não, são 2 irmãos, os cachorros, o que são? Tem um só agora, um foice. Ai, tá brincando. Tinha 2 também, gêmeos também. Pô, magoei agora. Goldens. Foi embora? Quantos anos? Não vi. 11 anos. Já, Pudo. Parecia. Eu só lembrava que você falava deles nadando na piscina. Foi nenezinho lá na Trainer também, esses pequenos. Nossa, verdade. Gente, passou rápido mas mesmo. Tem um ainda bom lá. Ah, que bom. Fico feliz, que bom. Mamãe treinando lá? Minha mãe também treina lá. Minha mãe treina mais tempo do que eu lá. Eu não duvido. Porque eu estava em Santos, depois para São Paulo. A mamãe, eu acho que ela tá com 77 anos, ativa, super bem. Eu acho que ela treina desde 57. Era 77. 77 anos. Ela entra lá... Sim, não sei explicar para vocês. Se você olhar, não pode ser. Não pode ser. Mas super se cuida, treina, faz musculação e treina. E dança também. Ah, é verdade. Bem, ela faz ginástica, mas, galera, treina. Não é, tem uma das pessoas que dizem assim, eu faço academia. Não, ela treina na academia. É diferente. Tem uns que pagam a academia. A grande maioria. A gente tem uma briga aí constante sobre isso. Gente, vamos lá. Hoje eu lembrei, estou com papel na mão aqui, porque sempre me cobram de falar dos nossos patrocinadores que, são assim, fundamentais, né? Não é fácil você conseguir pessoas no início de um trabalho que acreditam em você e nas pessoas que estão envolvidas aqui. Então eu quero agradecer a Rita e a Francine, nossas amigas do Pet Mais, então @pet.animais com 2 S's. A Trainer Academia, óbvio, então @Trainer_Academia, procurem esses 2 patrocinadores, vejam pelas redes sociais, precisar, tem lá contato, entrem em contato, vocês vão adorar, ambos, tá bom? E nós temos o meu canal no YouTube, Vida Após 50, que eu estou prometendo para vocês, que inclusive parte desse conteúdo aqui a gente vai colocar e vai discutir. Vou dar minha opinião como mestre de fisiologia do exercício, tá bom? É óbvio que eu não vou ficar discutindo questões clínicas, como a gente vai fazer a partir de agora com a doutora Marília, mas relacionado ao exercício, tudo que o exercício pode ajudar e tal. A gente está até combinando agora, né? Ontem, estamos conversando, anteontem, sobre um próximo congresso para falar sobre isso. Vamos junto. Agora ninguém me tira dessa. Agora peguei o negócio. Agora
como eu falei, só falta menstruar, porque eu tô sabendo, hein? E vou dar uma cutucada nas mulheres. Eu tenho conversado com bastante mulheres até, né? Galera, a gente tá há um mês, né? Eu estou estudando há um mês e meio. Desde que a Marília aceitou, eu falei, gente, preciso estudar isso. Você pega artigo e lê, prepara, tudo aquilo, vocês vão ver. É diferente, né? É um tema totalmente Um diferente. mundo desconhecido para mim. Eu só sabia que o período ovulatório, eu tenho TPM, treino, diminui carga, nessa fase aumenta, esse período passou, melhorou, o período ovulatório está aqui, gosta, não gosta. Então, isso aí para mim está tranquilo. Isso me satisfazia enquanto educador físico. Sim. Mas, quando a gente vai estudar, né, o climatério mesmo, até para você entender melhor. Você olha agora as mulheres com outros olhos, né? Doido, você Principalmente lá na academia. Nossa treinando. Senhora. Nossa, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Parabéns, mulheres. Parabéns, de verdade. Mas vamos lá. Vamos começar. Já dá para a gente colocando aqui o slide para gente? Vamos entender. Então, Marília. Posso chamar de Marília? Lógico. Legal, obrigado. Então vamos lá. Marília, o que é o climatério, pelo amor de Deus? E assim, o que é o climatério? Menopausa, para a mulher, a maioria. O que eu tenho conversado essa semana com as mulheres, para elas é tudo a mesma coisa. O que é o climatério? A maioria das pacientes fala, doutor, eu tô na menopausa, não tô na menopausa, é climatério, o que tá acontecendo? Então, assim, a fase da vida da mulher, ela tem algumas divisões, né? E uma delas é o climatério, que é a transição da parte reprodutiva para a senilidade. Então, é aquela transição onde os hormônios não sabem nem o que estão acontecendo, o que está fazendo. Então, a mulher não é mais fértil, mas ela também não é velha. O que está acontecendo com ela? Então, essa fase que os hormônios começam a cair, os hormônios ovarianos, ela tende entre os 45 aos 55 anos. E dentro dessa fase de um período de 10 anos, existe a menopausa. A menopausa é um período dentro do climatério. Só que ela só tem o diagnóstico retrógrado. Então, assim, ela aconteceu. Eu menstruei hoje, dia 9. Eu tenho um slide, vai chegar, tá, doutora? Que eu marquei exatamente o que a doutora está falando agora. Presta atenção. Tá. É uma paciente que já está com uns 46, 47, ou até 52, 53 anos, e ela fica um ano sem menstruar. Então, até o outro ano, dia 9 do 4. Ela anota lá. Dia 9 do 4. Ela não pode menstruar mais. Nenhuma. Se ela menstruar faltando um mês para completar um ano, então aquela não foi a menopausa. Uau. Você tem ainda a data da última menstruação. Até isso tem que anotar. O ideal é que anote, né? Porque também um período maior do que um ano sem menstruação e acontecer, a gente tem que pensar em outras doenças. Ok. Aí já tá, é um período pós-menopausa que tem também é o climatério. Isso, tudo bem? Isso. Essas diferenças, então vamos lá. Essas diferenças, antes de falar até de todas as alterações que dá no organismo. Por que há tanta diferença, né? Então, assim, o período ovulatório é em torno de 30 anos. Mais ou menos. Você fica mais ou menos ovulando por uns 30 anos. Isso. A minha filha, a Isadora, menstruou com 10 anos e meio. A mãe dela, com 14 para 15. Tem muita diferença. Então, essa questão genética é uma coisa hereditária. Não muito. Hoje em dia está muito ligado também à atividade física, à alimentação das pacientes. Então, hoje a gente tem uma mulher de hoje, uns 40 anos, ela deve ter menstruado com uns 13, 14 anos. Isso porque brincava-se muito na rua, a alimentação era mais saudável. Ok. Você não ficava muito tempo no celular, no telefone. E era mais natural também. Hoje em dia é aquele negócio, tô com fome, pega lá. Não sei o quê, pega aqui. É muito coisa rápida, é o fast food. Ok. E ficar sentado. O sedentarismo. De uma televisão. E tem muita gente que fala do frango também, que o frango tem muito hormônio. Tudo tem, né? Mas... Frango, carne, tudo. Eu tive um parente que criava frango, na boa, galera, o que eu vou falar para vocês. O pinto chegava lá, que é pintinho, sei lá, pintainho, sei lá. Mas enfim, o pinto, ele chamava de pinto, ela de Minas, o pinto chegava lá, em 60 dias estava para abate. Nossa. Quando nós dizíamos que íamos lá para visitá-lo, eu falei, pelo amor de Deus, me avisa antes, que eu vou tirar os frangos aqui, né? Eu vou deixar uns 15 dias no milho, para a gente comer. Olha que surreal, né? Então, isso tem uma influência... feminina total. Hoje em dia também as meninas querem maquiagem, tudo isso tem uma quantidade de hormônios, fitoestrogênios, tudo, que pega e aumenta a chance da menarca. E tem um comportamental também, de eu querer
parecer mais sai velha. mamãe, sai filha junto, não sabe quem é quem, né? A gente elogia até com questão da educação, Sim. obviamente. Mas isso tem, né? Isso tem. Tanto é que mulher que vive muito tempo junto, que está na fase da puberdade, tudo, elas menstruam tudo junto. No esporte isso é comum. Time de vôlei, Tudo basquete, futebol, elas menstruam juntas e a data da competição de uma Olimpíada, elas conseguem manejar de tal forma Ninguém tá menstruada. para não misturar naqueles 15, 2, 3 semanas de competição. Sensacional isso. E assim, pensando a grosso modo, a princípio, assim, todo mundo tem essa coisa ainda do crescimento, não pode menstruar, se menstruar você não cresce, a gente vai ver isso aqui, a gente está até começando a tentar fazer um podcast para crianças. Esse período, ele vai gerar em torno de 30 anos. Se a média no Brasil hoje, de menstruação da menarca, entre 10 e 11 anos, média, minha Isadora estava no 10,5, eu conheci 2 mulheres que menstruaram com menos de 9 anos, 8 anos e meio, né? Que dó, né? Porque virar uma mocinha com 8 anos e meio. Uma criança. Por que ainda tem? Eu conheço mulheres que estavam com 56, 57 anos e não tinham ainda a menopausa. Quer dizer, não, aí agora também fiquei perdidão. Porque ela pode estar no climatério, mas não ter feito aquele 12 meses de forma. Isso, mas é muito louco. Mas essa menina não teve uma menarca com 14, 15, 16 anos. Pode acontecer. Pode acontecer. E assim, o que acontece? Hoje em dia as mulheres têm menos filhos. Então elas ficam mais expostas aos hormônios. Verdade. Então ela ovula muito mais. Antigamente você tinha um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. Sim. Então você tinha uma menopausa mais precoce. Correto. Perto dos 42, 43. Hoje em dia não. A mulher ela é criada para trabalhar. Então ela tá deixando os filhos para 36, 35 anos. Antes de 35 você já era avó. Tem com 40. Tem? Muitas. Muitas eu não digo, mas tem bastante, né? Tem bastante. A faixa de idade dos pacientes para gestante é para cima de 32 anos. A maioria. Uau. Hoje em dia. A maioria. Bastante. Temos bastante. as mais novas, sim, mas a maioria é para cima de 32. As mais novas acho que é um lapso. Veio sem querer. É difícil ter gente programando hoje um filho menos de 25. Que namoram muitos anos, desde novinho, Ok, tudo acaba ok, casando, ok. ou muda de cidade, acaba casando Para poder mudar, já vai junto, já faz tudo junto. Pô, legal. E isso influencia hormonalmente, assim, isso desequilibra os hormônios? Porque para eu chegar no climatério, para começar a sentir tudo que o climatério muda no meu corpo, o que os hormônios, por exemplo, de um DIU, porque a gente está discutindo, você falou que tem com hormônio e sem hormônio, não é isso? Sim, não, assim, algumas pacientes, tá numa faixa entre os 45 anos e até os 65 anos, mas eu menstruo tudo, o que eu vou sentir, o que eu posso sentir, ou se eu não vou sentir nada, minha mãe não sentiu nada, passou bem, eu vou sentir, não vou sentir, o que eu vou fazer, né? Então, mas a pergunta, até antes de a gente chegar aí, se eu colocar muito antes e não menstruar vários anos Se eu consecutivos, bloquear o meu ovário antes... isso interfere lá no final? Não interfere. É como se você tivesse... Qualquer qualquer anticoncepcional. Concepcional, Tanto via oral quanto que é um hormônio, né, Marília? Ela fala, não sei se eu posso fazer reposição hormonal. Você está usando hormônio a vida inteira? É isso que eu falo. Aí você chega... Tá vendo? A gente mistura um monte de coisa, mas é tudo a mesma coisa, gente. O médico, às vezes, chega... a paciente menstruou. Tá com hormônio nela com 11 anos. Um anticoncepcional. Aí essa mesma paciente volta nesse médico com 50 anos. Aí ele fala, não, terapia hormonal como dá é câncer. isso, gente? Não Como pode, é isso? Mas colocou hormônio nela com 10 anos. Então, E esse hormônio que foi colocado para anticoncepção, ele é uma dose um pouco mais elevada. E ao mesmo tempo são hormônios sintéticos. A reposição não é nem bioidêntico. Nem bioidêntico, esses hormônios de Uau. pílula, né, que eu tô falando, né? Tá. Agora, as que chegam para reposição hormonal, tem ainda os que não são bioidênticos, que são sintéticos, tudo. Todos são sintéticos, mas ele tem que ter o pegar mais próximo, mais possível do nosso. Sim. Então, aí chega e não posso usar porque o meu médico falou que eu dá câncer. Mas você tomou um anticoncepcional A vida toda? Faz uso dele a vida toda? Então, mas e você acha que isso gera uma trava na cabeça da mulher? Porque quando a gente estava conversando sobre isso, depois eu fiquei pensando, falei, então, se está usando hormônio, por que não pode continuar fazendo uso do hormônio? E principalmente o hormônio que eu estou
perdendo, eu não estou agregando algum hormônio dentro, porque meu organismo, teoricamente, está estável ali, 11 anos, 12 anos, menarca, hormônio, vamos no hormônio. Não, eu vou acrescentar um hormônio, ou vários, não sei e tal, e aí vou levando a minha vida. Aí chega no final, todos eles desabam e eu não posso repor o outro. Os hormônios que eu já produzia naturalmente. É difícil. Assim, lógico, eu não sei. Tem algumas outras indicações, né? Não estamos entrando nisso, mas se a sua tireoide para de funcionar, o que você vai fazer? Opa. Tocar o hormônio nela. Entendo. Para ela funcionar. Aí não tem como, né? Então, e como que uma paciente que não tem contraindicação, que pode usar, o ovário dela está falindo, está perdendo a função, eu não posso repor. Eu não devo repor. E agora você está falando nisso, eu estou aqui pensando uma coisa assim, tá? Já que a gente está falando, já começamos pelo hormônio. É que, putz, é duro não falar. Dá para seguir, a gente vai falando. Mas vamos lá, vamos. Eu acho que dá para pegar. Eu vi uma entrevista no rádio, a gente hoje faz, não sei, a gente tinha na Mogilar, estava na Casarejo, da academia. Eu acredito em torno de uns 18, 20 anos atrás. E aí tinha uma médica da USP, do departamento de oncologia lá, e falando sobre câncer de mama. Aí ela diz o seguinte, 2% das mulheres do mundo vão ter câncer, independente de qualquer coisa. Não sei depois se o número mudou, alguma coisa você vai me corrigindo. Ela falou, em média 2% das mulheres do mundo vão ter câncer, independente do que façam. Né? Aí, quando veio um artigo, que eu não sei se é aquele que a gente vai conversar depois, mas era assim, 2%. Quando veio um novo artigo falando sobre isso, que vai dar mais ou menos a data mesmo daquele. Sim, mas é o artigo. Deve ser. Aí falou assim, se você fizer uso da reposição hormonal, aumente em 50% a chance de você ter câncer. Mas, gente, 50% de 2% é 1%. Ela falou, gente, então o que chegou e que os médicos, a informação chegou de que era 50% a mais. Mas 50% de 2% é 1%. É aquele telefone sem fio. Foi chegando. Sim. E assim, que é o que parece, ficou uma coisa assustadora. Muita gente sofreu nesse período, né? Porque foi um período que teve um estudo da WHI que... Eu WHI, ele é 98. cheio de viés, né? Uhum. Então, assim, ele foi feito com algumas mulheres, que não tirou as mulheres que tinham contraindicação. Então, não são aquelas pacientes que estão aptas a usar. Tinha mulheres com mais de 60 anos já. Isso, tinha mulher com pressão alta, tudo que não pode entrar com medicação quando descontrolada. E não com hormônio, o estradiol, por exemplo, que é o que a gente precisa. Eles foram usados o quê? O estrogênio de égua prenha. Agora que eu li isso. Você vai usar um estrogênio, um hormônio que não é seu. Eu falei assim, não é possível que alguém não leu isso, né? E assim, é surreal, né? Galera, isso foi em 1998. Em 2002, quando mais ou menos chegou isso aqui, a notícia, ninguém sabe exatamente se ler errado, se interpretar errado, enfim. O hormônio faz mal à saúde. Isso. O hormônio dá câncer. Mas, lógico, o hormônio é usado de modo errado, o hormônio errado, ele pode trazer N complicações. É a mesma coisa de você usar um hormônio correto, mas uma contraindicada. Sim. Tanto que o artigo foi interrompido, era para durar, se não me engano, 8 anos, acho que 4, 5 anos, os caras interromperam, porque, enfim, todo mundo estava ou morrendo ou tendo o câncer, porque o tipo do hormônio, a forma de utilização, o público-alvo, o objetivo, tudo errado. Eu estava na faculdade, era esse artigo. Então, assim, eu saí da faculdade com o negócio de hormônio é proibido. Uau. Eu entrei na residência com uma clareza um pouco maior. Okay. Hoje em dia, está muito melhor. Tem vários congressos, você vai ler, você tem artigos, está tudo bonitinho, tudo certinho. Não existe só a via oral hoje em dia para gente fazer a reposição. A via oral hoje em dia é péssima. Tá. Então tem N fatores, também isso já é outra coisa, mas assim, você tem que repor aquilo que é perdido naquela paciente que tem indicação. Agora, tem vários pacientes que, mesmo sabendo que não é contraindicado, que não dá câncer naquelas pacientes, que não vai gerar uma trombose, nada disso, elas têm medo. Aí nessa, você tem que saber o que fazer, melhorar muito a qualidade de vida, atividade física, para ela não ter sintomas. Tá. Ou conseguir viver melhor. Tá. Então a gente respeita. Mas no nosso consultório, na MASP, a maioria das pacientes, elas já são muito bem orientadas. Então, assim, elas querem qualidade de vida.
eu vou chegar nos 50, Então, 60 anos, poxa eu não vida. quero ter carinha de 20. É. Mas eu quero estar bem, Uhum, saudável, para uhum, viver os meus 50, 60 Sim, anos. porque né? a gente, na minha cabeça, né, eu fico imaginando da seguinte forma, eu tenho como reposição, né, eu fui o que é a reposição? Reposição de qualquer coisa Você tá pôr de vivendo. volta aquilo que um dia já teve, Sim. né, então, Sim. devolver um dinheiro que foi roubado, né, então, tá Sim. repondo o dinheiro que foi roubado, colocar de volta a água que estava aqui dentro, Sim. né, então assim, repor é colocar de volta o quê? O que a pessoa já teve, né, então quais são os níveis que a pessoa tem. Normalmente a reposição é feita nos níveis um pouco mais baixos, Mais né? baixo. Isso acontece na testosterona no homem, Isso. né? Enfim. É a menor quantidade de hormônio possível para aquela paciente se sentir bem. Só que tem algumas exceções que querem quanto mais, melhor. Só que Tem para os dois, para os homens está assim também. Nem falando de Na 1.500 de hormonal, É o quê? testosterona. Quanto menos, melhor. Tá. Então, é sempre começar com um nível baixo dos hormônios e avaliando a paciente, pelo menos a cada 3, 6 meses, não é aquela paciente que volta em um ano, Ok. e ver a qualidade é menor. Você tá Ok. bem? Então, não vou aumentar. Mantém isso daí. Sim, Não tem o porquê. sim. Porque Entendeu? a tendência é que a pessoa a gente vai falar daqui a pouco tá aqui, né? A gente vai falar dos efeitos colaterais, Sim, ou sim, sei lá, sim, como é sim. que a gente pode colocar dessa Sintomas, forma. tudo. Mas, dos sintomas advindos do climatério. Sim. Você falou, nós vamos voltar para o hormônio, tá? Porque não tem como fugir dele. Uma hora ou outra a gente vai voltar a falar. Dos hormônios, né, que a gente viu como definição, você comentou comigo que é o cortisol, desculpa. O estradiol, O estradiol e a progesterona. Isso. E também tem a produção de testo também. O FSH cai. O FSH, que é o hormônio que ele faz, ele libera, Pare- é liberado para poder o ovário liberar o estradiol. Tá, Então, o que ele é o acontece? sinalizador. Como o estradiol começa a baixar, ele aumenta. Então, mas ele aumenta e Porque ele não tem onde colocar o receptor, não tem onde mandar a informação, porque Então, o seu a ovário gente- está atrófico. Então, gente, presta bem atenção no que a gente vai falar aqui agora, que a gente estava conversando antes. Vou falar do homem, tá bom? Aí Sim, você me ajuda com relação à sim. mulher. A gente tem a testosterona livre, a testosterona total e a testosterona livre. Tem homens que têm 700, 800 de testosterona livre, né, nanogramas por decilitro, só que aí você vai no testosterona livre do cara, é 6, é 7, é 5, ele está numa merda desgraçada, mesmo com 700 de testosterona. Aí você pega um cara com 400 de total e 20, 25, 30, 40 de livre, é um avião, né? Como isso é no corpo da mulher? Então, o FSH, ele manda informação para o ovário funcionar, liberando estradiol e progesterona. Show. FSH e o LH também. Tá. Quando você não tem o que liberar, que o ovário está atrófico, está fechadinho, está pequenininho, ele não tem o que É um liberar processo natural de estradiol envelhecimento. e a progesterona. Ok. Então, o que acontece? Você tem muito FSH, muito LH. Então, você tem a elevação do FSH e do LH. Tá. Quando você tem essa elevação, é porque você não tem mais o que dá função. Então, o estradiol está caindo, a progesterona está caindo. Aí vem a reposição. Aí vem a Porque reposição. não tem como. É o que a gente até estava falando, né? Os marcadores bioquímicos, que são os de sangue, eles podem aparecer até 2 anos após o início dos seus sintomas. Tá aqui, ó. Vai passando aqui um pouquinho, Sidney. Vai. Pode ir. Então, a gente vai voltar, tem um slide. Eu coloquei, galera, eu sempre faço isso, eu sou professor. O professor não saiu de mim, eu me aposentei como professor de faculdade, mas ele não saiu de dentro de mim. E outra, é muita coisa, eu não conseguia decorar, eu falei, vou copiar esse negócio aqui, não tem como. Então, nós estamos aqui, né, com uns 45, 50, entre 40 e 50, 55 anos. Então, essa fase inicial, né, do climatério, ou chamada pré-menopausa, aí, vamos deixar esses sintomas para depois, porque você vai dar uma confusão danada. Mas há uma irregularidade. Sim. Essa irregularidade pode ser por diminuição da falha mês, não falha mês. Eu vi que também pode ser que ele faça com mais frequência a menstruação. Como é que é isso para as mulheres poderem? Começar a menstruar. Você pode menstruar a primeira vez, depois vir menstruar depois de um ano, ou depois vem bonitinho, reguladinho, ou vem a cada 15 dias, 20 dias. Então, como É é a isso? mesma coisa que acontece aqui, porque o ovário não está sabendo muito como funcionar, os seus hormônios já estão começando a oscilar. Então, tem mês que eu Já é o vou... climatério. Começa com climatério. Então, e isso é uma avaliação clínica. Ok. Não é laboratorial ainda. Tá. Eu te falei que pode surgir até 2 anos após. Então, a mulher pode estar tendo tudo isso e não está sentindo nada. Só tá os hormônios que estão... Tá, ela já porque tem os sintomas? hormônios malucos, como eu falo, ela já tem sintoma. Ela
Ela já começa, doutora, meu ciclo tá vindo, aí depois tá vindo daqui uns 45 dias, aí daqui a pouco vem daqui 20 dias, o outro durou 10 dias, o outro durou 5, tá uma bagunça, eu não sei E mais quando eu menstruo. elas vão te procurar ou procuram os médicos da tua área, quando isso começa a acontecer, assustada já, porque não entende? Porque teoricamente todas as mulheres, até onde eu entendo, acham que vai rarear. É isso. Não é? Vai diminuir, vai eu vou aos menstruar agora, vou pouquinhos. parar 2, 3 meses, voltar de novo. Ou sai menos fluxo. Não, de repente, que é que negócio um atrás do outro. Ou assim, vou parar de menstruar do nada e tá bom. Ah. Algumas acontecem, raríssimo, mas algumas acontecem. Mas a maioria fica nessa irregularidade. Então, menstrua mais tempo, menstrua menos tempo, vem a cada 10, 15 dias, depois vem a Meu cada Deus. 60 dias. Então, fica uma irregularidade. A maioria das nossas pacientes já faz acompanhamento adequado, então, Ok. acima dos 40 anos, Ok. a gente pede para voltar a cada 6 meses e já vai explicando esses sintomas que ela podem ter. Legal. Então, já não acaba sendo tão um ponto de interrogação. Não é impactante. Não, mas tem umas que não têm esse acompanhamento adequado, Ok. né? Ok. E daí chega nos 44, 45 anos e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Até pensei que eu estivesse grávida, porque eu tava atrasada a menstruação. Tem umas que vem assim. Verdade, Pensei né? que eu estivesse grávida, fiz teste de gravidez, não era nada, o que Gente. acontece? Aí vai ver, já tá começando. Porque tem mulheres que, assim, eu falo, sangram, mas não menstruam. Você sabe que menstruou porque sangrou. Não tem inchaço, não tem cabeça, nada. irritabilidade, não tem nada, né? Mas tem outros É um tem homem tudo. que sangra, quase isso, né? Eu conheci algumas mulheres assim, e que normalmente têm cargos de coordenação e Sim. tal, não sei o quê, porque aí não oscilam emocionalmente também. Não sei, pode ter sido Muito. mera coincidência ou não, Muito. né? Então, vamos continuar. Um pouquinho mais, Sidney, para a gente chegar. Aí, sinais, vai lá. Isso, olha lá, que você falou dos hormônios. Sim. Não é isso? Então, olha lá, foi demonstrado que há 2 anos antes da menopausa, exatamente o que você falou, né? Isso está na literatura, galera. Vamos Sim. lá, esse a gente falou dos hormônios. Então, isso aí, por volta Aí, dos pode parar aí. 40, é uma coisa que a gente tem, né? Então, entre os 45 aos 55 anos. Algumas pacientes fazem essa que a gente chama de falência ovariana, que é a diminuição Falência da mesmo. ovariana. Antes dos 45 anos. Essas pacientes têm que ser muito bem atendidas. Porque elas não tendo contraindicação, é quase que certo que elas têm que usar o hormônio. Então, vamos pegar a Isadora, que menstruou com 10. Tá? É possível que ela, com 40 anos, já esteja próximo da menopausa ali. Isso Pode ser, mas eu 30 acredito que ela anos, é mais ou uma menos. menina ativa. Qualidade de vida Ela é uma menina melhor. ativa, qualidade de vida melhor. Se Qualidade fosse de vida uma melhor. paciente mais sedentária, sem nada, assim, grande chance. Grande chance. Então, essas pacientes que vêm para baixo dos 45, você tem que abrir o olho. Tem, Tá. tem que dar uma base hormonal para essa paciente quando não contraindicada. Tá. Principalmente porque proteção cardíaca, que ela vai ter com o hormônio para baixo dos 40, também da pós também, mas... Sim. Proteção. E proteção cardíaca com Ei, estradiol. hormônio sim. para proteger. A gente Proteção. vai falar, galera. Proteção. Não é, Não. tô com medo do câncer de mama, vai morrer. Não. Um acidente Uma hora cardiovascular, vai, alguma mata muito mais. Então, Mata muito então, mais. a gente tem um slide aí para Osteoporose. mostrar. O pessoal esquece da osteoporose. Ah, A paciente quebra, a mulher quebra meu e Deus. pode morrer. Faz uma fratura de fêmur. Então, eu vi num congresso que eu assisti, que a média no Brasil, galera, e eu tenho uma coisa muito interessante sobre isso aí, que a média, depois de uma fratura de quadril ou de fêmur, que a sobrevida no Brasil das mulheres é 10 meses, de média. Eu conheci um estagiário da minha academia, quando eu falei esse número, ele falou assim, olha, deixa eu só falar uma coisa, o que foi? Minha avó, 1 mês. Ela fraturou, e 1 mês depois ela faleceu. Ela não 1 tem mês. qualidade Então, de osso tive pra uma voltar. avó que durou 5 anos, Sim. mas tem uma que deu 1 mês. Ela né? não tem qualidade de osso pra voltar. Entendeu? E ela se entrega. Não pode, né? Não E o pode. hormônio, Galera, o não estradiol pode, e a não progesterona pode. Pelo amor de fazem Deus. qualidade de osso. Mulher E- tem que ter qualidade de osso. Tem que ter, porque vocês são muito mais acometida a osteopenia e a osteoporose do que os homens. Mas Não por tem quê? pra... Por causa da falta de estradiol. Do estradiol, Por causa da exato. falta de progesterona. Então eu até falo, eu até brinco. Eu O falo, hormônio é tem- protetivo. Isso. E quem vai fazer muito? Músculo. O músculo tem qualidade de... Aumenta a sua parte hormonal, ela faz a qualidade de osso, tudo. Eu falo que a gente tem que fazer o nosso banco de músculo. Tá. Né? Pra nossa menopausa ser Sim, mais sim. saudável. Hoje, eles estão usando, eu até falei outro dia, que é reserva muscular, né? Eu até Para a brinco, é o banco de terceira idade. músculo. Mas Mas tem que ter reserva de osso também. Sim, reserva de osso também. Então, às vezes Boa. dá uma preguiça pra poder treinar, dá, mas eu falo, se uma paciente me chamasse pra fazer parto, eu levantaria na madrugada, né? Sim, Então eu vou sim. levantar pra fazer meus exercícios, Claro, que isso é uma claro. coisa que vai fazer eu pra mim mesma. Aham. Então, lá no futuro, aí fala, nossa, mas você gosta de malhar? Gosto, mas lógico,
ao físico, vem tudo consequência, mas você tem que pensar lá na frente, porque eu quero ter meus 60, 70 anos e tá ativa. Sim, sim. Tá ativa, bem, fazendo minhas coisas saudáveis, ser independente, né? E essa independência, eu sempre falo assim, vamos imaginar da seguinte forma, eu tô com uma osteopenia, né? Então, eu tô começando a ter perda óssea, no caso da mulher, de uma forma mais significativa. Nos homens, olha, sinceramente, se vive poucos, né? Homens... eu também, acho que eu também... Eu não lembro, mas se vi, acho que foi 1 ou 2, mas aí tinha alguma doença de base. Isso, não foi uma coisa assim de rotina. Eu presenciei, eu peguei algumas alunas da academia, elas fizeram a densitometria óssea. Para quem não sabe, a densitometria óssea a gente faz no colo do fêmur e entre T2 e T4, né? L2, L2, L4, mais ou menos. E aí... a gente montou um treinamento para musculatura que atinge exatamente os ossos nessa região, na cabeça do fêmur, e começamos a fazer exercício, treinando. Aprendi muito com isso. Galera, tinha mulheres que estavam na osteoporose, um grafozinho vermelho, um amarelo, a parte de um verde. Aí saiu da osteoporose para a osteopenia, teve mulheres que saíram da osteopenia para a normalidade, e nós pegamos mulheres com 4 anos, fazendo musculação de forma frequente, saindo da osteoporose e voltando para a normalidade. Né? Aí com suplementação, hormônio. Suplementação. Isso, e não tinham 50 anos de idade. Não tinham 50 anos, meia idade. Eu tenho certeza disso, porque davam aula comigo na faculdade. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu fiz uma continha aqui, galera, porque em média, as mulheres no Brasil em 2018, que eu acho que foi o último censo medindo isso, as mulheres viviam em torno de 80 anos, os homens em torno de 74, a média do nosso país é 76. Tem um slide aí sobre isso. Aí eu fiz uma continha. Então, a mulher de 80 anos... tem uma menarca com 10, eu fiz assim para facilitar a conta. Então ela vai ficar 70 anos com hormônio. Mas não vai ficar porque, aperta aí, Sidney, para nós. Porque 25 anos ela está no climatério, sobrou 45 anos de hormônio. Mas também não vai ficar porque o período ovatório, mais ou menos, se então, continha, a mulher vai ficar entre 15 e 20 anos da vida dela sem hormônio. Então, daquilo que ela já tinha. Daquilo que ela já tinha. Então, e como é que vive? Porque, galera, essa semana, tá bom? Conversando com as mulheres, porque eu tinha que conversar, né? Eu falei, como é que eu vou lá? Vou falar o que lá, pelo amor de Deus, né? Então, a brigadeira de homem de testosterona, que são poucos, já é uma discussão gigante. Eu falei, gente, eu preciso saber um pouco mais. E fui conversar com as mulheres na academia. E algumas eu falava assim, entre 55 e 60, 60 e poucos anos. Como é que vocês estão? Não, tô bem. Não, eu corrigi exercício, olhava pessoas mais velhas. Fala, pô, e aí, como estão os hormônios de você? Vão cá, né, para entender. Não, tô bem. Tô bem pra caramba, 60 e poucos anos. Olhei pra mulher, a mulher estava obesa, acima do peso. Olhei pra carga de treinamento, a carga de peso levezinha, assim, um treino fofo. As duas, com o mesmo comentário, entendeu? Então, assim, são mulheres que têm da minha geração, elas não fizeram terapia de reposição hormonal, não é isso? Então, nessas, que aí que eu acho que fica até um pouco, não sei, a gente fica até meio com dó, porque poderiam ter tido uma qualidade de vida melhor. Eles estão buscando, depois de mais velhas, o exercício. Ou porque não fazia parte, ou porque o marido não deixava, que negócio da academia. Tinha medo também, né? Exato, tinha medo, o desconhecimento da academia era para jovens, aquela história toda. Hoje elas estão lá. Isso é complicado, porque a gente não consegue ter a mesma evolução. Isso. E não dá mais, né? É difícil. É muito difícil, mas assim, você... Tem algum artigo? Tem alguém estudando? Deve ter gente estudando isso já, com certeza, mas assim, eu sou uma. A menopausa instalou. A colocação, tem vários artigos, vários estudos, que o ideal é você colocar, se precisar, a parte hormonal até 5 anos da sua última menstruação. Ouviram aí? Até 5 anos da sua última menstruação. E antigamente, falava-se, a partir do momento que você coloca o hormônio, você pode ficar com ele só por 10 anos. Só que pensa, você numa mulher de 45 anos que começou, você vai ficar só até os seus 55. Aí você tira o hormônio dessa paciente com 55, ela vai matar um, entendeu? Ela vai matar um. Hoje em dia não, hoje em dia o que é? Você tem que colocar até os 5 anos da sua última menstruação, que é onde você tem mais benefício, e você pode manter até quando quiser. Full time. Desde que bem acompanhada, bem estruturada, alimentação saudável, atividade física, uma qualidade de vida boa, e que nesse momento que ela mantenha todo esse acompanhamento, ela não tenha nenhuma contraindicação. Tá.
Entendeu? Porque, Então, hoje você pode manter. Mas vai tirar de uma paciente com 55? então, Não tira. Ela fica muito bem. porque e também assim, vamos lá, você tem 55 anos de idade, ou 55, 60 anos, aí você tem hormônios. Os hormônios são protetores da mulher, principalmente no aspecto cardiovascular. Aí, eu, como fisiologista, como profissional de educação física, vou atender uma mulher que hoje lá, elas estão lá com 60 anos, 58, 60, 64 anos, sem essa proteção, uau! Então, uau! Com excesso de peso, eu não sei, com certeza o mesmo tem mais de 30% de gordura, né? Mas, caramba, é um risco muito grande. Então, assim, perigoso. Eu até vou fazer um comentário, uma reunião lá na academia, que a gente faz reuniões técnicas, eu vou comentar sobre isso, que é importante que a gente converse com as mulheres. Sim. Mas é óbvio que se elas estiverem com menos peso, e isso vai entrar numa pergunta que vem aqui para frente, isso pode alterar as condições de saúde dela, não é isso? Então, vamos lá. Sidney, avança aí, vamos ver. Ah lá, que eu falei, expectativa de 76 anos média, as mulheres em torno de, vão passar quase 1/3 da vida delas, por aí. Então, olha aqui, ó. A Dona Maria acabou de falar, galera. Tá aqui, ó. O IBGE, em 2015, falou isso aqui. As mulheres têm o dobro de chance de morrer de infarto do que de câncer de mama. E fica todo mundo não querendo fazer reposição hormonal porque acha que vai morrer por causa de câncer de mama. Então, assim, não sei o que falar. Por isso que eu falei assim, um pouco eu fico um pouco revoltado, já falei isso com a Marília. Eu fiquei revoltado, galera, mas não... porque, veja, quando saiu o artigo, como a gente comentou, era o que se tinha, tudo bem. Não era uma crença, era uma verdade, não é isso? Ele ficou naquele artigo, isso. Entendeu? E não quer olhar o dia a dia. A paciente de 20 anos atrás não é a mesma paciente de hoje. A qualidade de vida que você tinha há 20 anos... Meu Deus do céu, não dá. Morria assim antes dos 50, pelo amor de Deus. Minha avó com 60 anos, uma vovozinha. Vovozinha. Hoje a minha mãe com 77... Andava com dificuldade. Hoje minha mãe com 77, às vezes... Desculpa a palavra, mas dá um pau em mim, entendeu? Eu tô com quase 40. Então, é muito... Você tem que saber lidar. Só que também hoje é os too muches. O pessoal quer cada vez mais pra ter o objetivo de alguma coisa que eu não sei nem o que é. É uma busca desenfreada. Você perguntar, tá indo para onde? Então, quando você não tem como é que é? Se você não tem um objetivo, ou uma meta, um propósito, qualquer lugar serve. Não é isso? Então, vamos entrar nesse barquinho aí, vamos pegar. O importante é a gente andar. Vamos nessa direção, se vai dar certo ou não. Isso tem muito. Mas o que me preocupa, assim, que eu fiquei muito preocupado, e um pouquinho de revolta, das mulheres não se interessarem por isso, sabe? Assim, poxa vida, eu converso com as mulheres, elas pouco sabem. Sim. Nós já vamos começar a falar sobre efeitos, né, adversos. Eu pus aqui uma divisão, eu não sei, você pode opinar aqui pra gente, vamos lá. Então, que eles chamam aqui do período menstrual final, né? E aí eles colocam, pode ir, Sidney, essas fases aí. Como é que é isso, doutora? A fase da transição é quando você começa a ter alguns sintomas da menopausa. Do climatério, né? Do climatério. Então, é o que a gente falou. A irregularidade menstrual. Algumas pacientes, às vezes, chegam na consulta, elas começam daqui pra cima. Ela fala, eu tô com um calor gigante, doutora. Tá, mas é incrível que elas ficam abanando com a mão, assim, gente. Mas como é esse calor? O calor da pele da menopausa, do climatério, é diferente. Aquela fala, não, o calor pelo corpo todo é tudo. Não, ele não é assim. Ele vem, parece que do seio pra cima. Ele pega, ele fica todinho, a paciente fica bem vermelha, mas começa a suar. Olha como que faz. Então ela pede pra ligar o ar e pede pra desligar. É aquela paciente que à noite liga o ar, tira colchão, tira... Como é que o marido aguenta um negócio desse aí? Não é fácil um negócio desse. Agora eu quero, agora eu não quero. Isso. Alteração de humor. Nada, tá tudo bem que a gente já não pode vender com a chuleta, mas né? Mas tudo assim, já nesse período, já no início. Ou seja, sei lá, 39, 40 anos já pode. Não, vou colocar um... Mais um pouco? É perto, uns 45. Perto, é bem perto. Mas e quem menstrua, quem tem a menopausa? Eu conheço mulheres que disseram para mim, aí é que eu já não sei se também está certo, porque hoje em dia já não sei se quem respondeu para mim respondeu certo. Sim. Eu converso com muita gente, sento, né, a gente faz o coaching lá com as mulheres, ela fala, não, eu cheguei a menopausa com 42 anos, mas pode ser que não seja, né? Pode ser que seja o climatério. Ela respondeu como climatério. Como climatério.
Então, tem que saber a diferença Tá da vendo, climatéria gente? e da menopausa. Que coisa. É, Então, ai. é diferente. E a perimenopausa é o que antecede a menopausa. Então, ela acha que ela está na menopausa? Não, ela está Ela tá no no climatério. climatério. Isso. Ou ela, nossa, eu estou na menopausa. Não. É, Fez a é, menopausa. A é. menopausa aconteceu, ela é um ponto. Isso. Ela é pontual. O climatério 12 vem- meses sem menstruar. E ela chega lá porque ela começou a suar, porque ela está irritada, porque ela... Não dorme mais. Ah, É o aquela sono. insônia, ou Tá. ela acorda muito cansada. Deus. Ela começa E tudo isso nessa fase nessa já fase inicial. da menopausa. Gente, então, A a maioria está errada, então elas não Sim. sabem disso. É só falar, né? O de falar. Tá. Agora, a menopausa é a instalação mesmo do ponto da última Tá. menstruação. E a pós-menopausa é onde a gente jamais pega, assim. Não tô falando que vai ser Nossa. nesse... Ok, nesse não é mas- divididinho assim, Não, né? Não, Tá. Não tem- Vão maioria transitando. Começa da pós-menopausa, depois da última menstruação, começa a atrofia vaginal, que é o quê? Aquela perda de urina mais frequente, dor na relação Caramba. sexual, infecção urinária de repetição. Às vezes, paciente que nunca teve corrimento vaginal começa a ter, porque a vagina fica sem proteção. Porque o estriol, que é o hormônio, que é um outro tipo de estrogênio, que é Ok. só na vagina, ele faz a proteção vaginal. Só que quando você perde a produção dele, você deixa a vagina mais lisa, sem as rugosidades dela. Então, Entendo. onde você tem mais chances de infecção, até com bactérias e fungos do nosso próprio meio vaginal. Sim, E que é um já meio começa a bem piorar. ácido, né? Então, já é uma parte que pega para pós, que já tá mais sem estrogênio, né? E é uma parte que pega o quê? Osteoporose, osteopenia, alteração cardiovascular. Você A pede câmera, aquele a Doppler de câmera em mim carótides, aqui, a câmera em mim aqui, por favor. Pelo amor de Deus, gente, assim, primeira coisa, ó, assim, vou falar minha sensação, desculpa se eu vou cometer algum deslize com algum médico e tal, mas pode, né? Você tem que procurar um médico que esteja atualizado, que esteja disposto a te dar informações, né? Você, poxa, a gente está falando aqui que boa parte das mulheres pode ter chegado por mim e falar assim, mas eu estou na menopausa, então já estou, porque as mulheres falam assim, eu estou na menopausa, já tenho desde os 42 anos. Então, Falei, quantos anos você tem? 47, está 5 anos na menopausa. Sabe, agora que eu tenho, as fichas a foram informação- caindo, isso. Então, assim, gente, precisa, pô, mulheres, pelo amor de Deus, então, é assim, nós, né, lá na academia, a gente está para lançar um selo lá que chama-se MIB, musculação baseada em evidência, porque eu adoro estudar e tal, não sei o quê. Então, eu exijo a minha equipe que estejam adaptados. Mas isso não é uma ideia minha, isso surge da medicina, que é a medicina baseada em evidência. Sim. Isso. Então, hoje você tem que procurar um médico que tem essa característica de se basear em artigos científicos, em revisão sistemática de meta-análise, que estudam vários artigos para dar uma opinião a respeito. Sim. E, infelizmente, a gente ainda tem alguns que estão com esse pensamento, onde a cliente dele, a paciente dele, acha que está em menopausa há 5 anos. É aquele que dá um anticoncepcional com 10 anos, mas não quer dar o hormônio com 45. Deus, se liga, meu Leves, pelo amor de Deus, pelo amor de Não tô falando Deus. aqui que só hormônio, gente. pelo amor de Óbvio Deus, que não é não, isso. óbvio que não. Não Mas é ele apologia um nem dos nada, mas é a... tratamentos para a menopausa, quando se é possível. Lógico, tem aumento de proteína, creatina. Eu falo que minhas pacientes pessoas dos 40 é obrigatório creatina, que é para segurar a massa magra mesmo, sabe? O Força, whey a força traciona o músculo, que Então, traciona assim, o osso. Tem colágeno tipo 2 para articulação. Então, assim, a gente trata a mulher como um todo. Você tem que olhar a mulher como um todo. Sim, Eu não posso sim, só olhar sim. vulva, vagina e peito, entendeu? É. Não é só isso. Então, um dos pilares do tratamento de sintomas climatéricos, sim, é a terapia hormonal para quando é indicado. Ok, Agora também tem outros, e um deles é atividade física. sim. Não dá para você colocar o hormônio numa paciente que é sedentária. Então, mas é isso que eu ia falar. Então, vamos lá. Aí você fala assim, ó, eu vou repor os seus hormônios. Você faz a sua parte clínica, Sim. identificada através de exames clínicos, anamnese, etc. A gente vai... Eu tenho umas dúvidas das mulheres para perguntar para você. E aí ela fala assim, então, aqui, isso é o que me cabe. É a sua limitação Sim. médica. Sim. As mulheres seguem, elas fazem, como é que funciona? A maioria faz, sabe? É. Porque ela começa a se sentir bem. Ela tem é fantástica a resposta da paciente. Quando a paciente, ela vem com você, ela tá assim, ó. Eu não aguento mais. Tô cansada, não dormi para nada, tô calor, me Então, a irritada. não fadiga, durmo. né? Eu estava lendo sobre isso, Eu ela diz que a não fadiga é um durmo, negócio eu impressionante, já né? acordo chata, tudo. Você começa a repor e começa a mostrar para ela o caminho que ela tem que seguir. É difícil você sair da zona de conforto, né?
Mas que conforto é esse, pelo amor de Deus, né? Mas elas se Não, digo a acostumam, zona né? de conforto, assim, ela vem de uma vida sedentária, vamos considerar Sim. o cenário é esse. Sim. Ela vem de uma vida sedentária, tudo bem, agora, pera um pouquinho, você está perdendo aquilo que você tinha, Sim. não é isso? Então, sua memória era top de linha, né? Você lembrava de tudo, mulher tem uma Nossa, memória a super memória boa, dolorosa. aí a memória começa a falhar, aí você começa a ter calor, esse do calorão, esse é o fogate? O fogate é o daqui para cima ou é o corpo todo? Daqui pra cima. Ainda tem lugar danado ainda. Para mim, suava até o pé. Não sabia disso. Então, tá vendo? Não dá, galera. Não dá para você. Não dá pra você se sentir bem e ficar confortável com isso. Como é que é Né? isso? Então, a hora que ela sai dessa zona de conforto, entre aspas, e vê que ela tem chance de melhorar, né, para poder ficar melhor para a idade que ela vai enfrentar, ela volta depois de uns 30 dias, 60 dias, ela é outra pessoa. paciente. Oh, meu Deus. Ela é outra paciente. E a minha geração passou sofrendo pra caramba. As mulheres. Sinto muito. Né? Mas, enfim, era o que tinha em E vamos momento. ver o que dá para fazer agora. Por isso tá que a tudo medicina certo. tem que ser baseada Tem que- em evidência. tem que Pronto, ser não avançada adianta, cada vez galera. mais, né? Não tem dúvida. Vamos lá, próximo. Vamos ver o que vem aí, porque é assustador. Ah, e também tem várias pacientes, um adendo. Chega lá, que passou no psiquiatra primeiro, e o psiquiatra Nossa, já a gente veio tá uma falando disso. indicação. E assim, errado ele não está, mas também ao mesmo tempo esquece de perguntar como que é a fase climatérica dessa paciente, né? Quantos anos, como menstrua, se não menstrua, tudo Tá. e tal. Porque ele tá fazendo outro tipo de anamnese e acaba esquecendo disso. Aí o que ela é tratada? Síndrome depressiva. Coloca um monte de antidepressivo. Tive paciente de fora, dos Estados Unidos, que a gente fez consulta online, estava tratando como antidepressivo. Eu falei, para tudo. Deus. A irmã dela ia pra lá, eu falei, vai levar tudo daqui porque é mais difícil, a gente vai fazer uma reposição, tudo Ok. tal, não sei o que já tava com tudo bonitinho. A paciente está linda, maravilhosa, sem antidepressivo, vivendo qualidade de vida saudável. Lá. Quer ver? Que era o climatério. Olha lá. Ó, corre aí. Ó, eu vou aproveitar esse, depois você falou de cima. Pode ir apertando, Sidney. Vai. Ó, o último, dá uma olhada. Eu coloquei vermelho. Olha lá. Ah lá. Aí, ó. Eu não tinha visto, gente. Isso daí. Caraca. Por isso que eu não coloquei antes. Gente, humor depressivo. É humor pra baixo, humor down. É total pra baixo. E aí... Ai, não quero. Irrita, é onde começam as crises do casamento. É onde você já começa a crise, principalmente em trabalho, que não consegue mais, não tem aquela rentabilidade maior no trabalho. Então, é difícil. Dor aqui, dor ali. Eu tô pensando assim também, não sei. Pô, você pode estar acontecendo também na andropausa, né? Esse é o grande problema. O homem tem Porque a gente não tem essa pancada, a gente não tem fogate. A gente não tem essa desaba, né? Qual que é o grande problema do Eu tô homem? aqui... É uma coisa que eu até brinco com as minhas pacientes. A mulher... O homem, Porque a ninguém é mulher vai menina. lá, né? Vou interromper você, me perdoa. Não, Mas mas é a isso. sua paciente vai lá e fala, porque vamos lá, vai. Média, vai. Se casa com pessoas de 5, sério, 10 anos, em média. Sim. Então, a mulher pode estar com 50, homem com 60, Não, Olha o andropausa casal. tá menopausa. Imagina o casal, gente. Não quero passar por essa porta, do céu, meu Deus do céu. Não. Então, você imagina, ambos podem estar não. Sim. deprimidos Sim. ou de humor depressivo e não em depressão. Não, é depressão. E ambos tomando remédio para depressão. Deus. E os dois precisando, um precisando de estrogênio e outro precisando de testosterona. Só por Deus. Não, mas o grande problema, sabe onde tá? Na infância. Sabe por quê? A mãe, isso também é culpa nossa, dos pais. Formação. É formação, é cultural. A mãe e o pai levam o filho e a filha ao pediatra. Sim. A menina menstruou, pra onde ela vai? Ginecologista. O menino começou, entre aspas, crescer pelo, pra onde ele vai? Pra lugar nenhum. Não vai por lugar nenhum. Por que ele não leva para um urologista? Não vai. Tá errado. Não vai nem... Gente, Ele vai. Não vai. Olhe lá com 45, 50 anos, quando acontece alguma coisa, ele começa a procurar. Então tá errado aqui, é cultural. e o Lazareno tem medo de um dedo, né? Então, É é ridículo. cultural. A sua vida está indo ralo abaixo Sim, e você, Nossa, aí sim, um machismo de um dedo, sim. né? Então eu acho que É ridículo, a é ridículo. menina foi pro ginecologista, ao ginecologista, o pai e a mãe tem que levar o menino no urologista para ele acostumar. Então o que acontece? A mulher ela vai todo ano, ela faz a sua Sim, rotina sim, ginecológica.
Aí, quando ela entra tem um climatério, faz a menopausa, engravida, tudo, ela já tem uma noção, quando bem orientada. O menino, o homem, ele passa, muitas vezes, não sabe nem o que está acontecendo. Então, mas não sabe mesmo. Não sabe. Então, assim, não até uma ideia para as mães de menino, teve alta do pediatra, é o urologista. Não quer levar para o urologista, um endocrinologista, alguém que veja o menino por completo. Isso. Eu indico muito, os endocrinologistas que estão ligados ao processo todo de desenvolvimento, maturação sexual secundária, para ver, tem a tabela de Turner, né? O tamanho do... Gente, é louco, você mede o tamanho do testículo, o pênis cresce no comprimento, depois o pelo pubiano e tal, é tudo bonitinho. Galera, tem muita ciência, né? Isso. Tem que ter continuidade. Você não pode tirar um menino da pediatra e acabou. Ok. Eu não havia pensado dessa forma, mas é fantástico isso. É muita coisa. Então, a mulher ainda se cuida, a mulher ainda vai atrás, a mulher vê o climatério, vê a menopausa, vê um câncer, tudo. Sim, o homem, sim. Aparece, já acabou tudo. Isso. Não, então. Não tem mais o que fazer. Eu dava aula na faculdade. Os meus alunos vão lembrar. Eu já não podia falar isso porque essa nova geração já não permite. Mas antes eu falava assim: o homem com testosterona é um leão. Cobre quantas forem necessárias. Sem o testosterona é um gatinho. Você vai ficar na base do leitinho, deitado em casa, falando com as plantas. É isso. Então, eu falei assim, a gente precisa do testosterona, independente se faz ou não reforço hormonal, porque cada um faz o que quer da vida. Mas assim, um contexto animal é isso, né? Quem tem, sim. Eu dava um exemplo. Sobrevivência. Sim, eu dava um exemplo dos elefantes, né? Que eles vão andando, conforme o elefante ele vai envelhecendo, ele fica para trás, eles não voltam. Primeiro que não dá para um elefante proteger outro de uma caça de leões, por exemplo. Então, os mais fracos vão ficando e vão alimentando e as coisas vão acontecendo. O homem, ele deixa de fazer isso. Já a mulher é top. Só que ela passa por tudo isso aí. Exaustão física e mental. É o famoso brain fog. Né? Então, nós falamos isso ontem na academia. Ai, gente, como é que é o nome em português? Nevoeiro mental. Pá! Gente, nevoeiro mental. Depois que eu li sobre nevoeiro mental, eu passei na academia, eu ficava assim, mulheres, 50, um pouco mais. Nevoeiro mental? O que é isso? O que é isso? Aí eu falei assim, nevoeiro mental acontece assim, ela falou, sou eu, 50 anos, sou eu. Tem hora que eu fico assim, mas parece que a minha vida está embaçada. Literalmente, tá tudo meio embaçado. Eu olho, parece que não enxergo. Não sabe o que vai fazer. Isso. Então, assim, aí eu peguei... Nossa, pra que eu peguei isso aqui mesmo? Eu acho que eu preciso. Não sei. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Vive desse jeito, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô indo. Mas por que acha que isso é normal? Porque a mãe viveu assim, a avó viveu assim? Porque tem alguns médicos que falam, isso é normal. Mas é normal pra quem? Tem que passar por isso? Não. A mulher, ela pode passar por isso muito bem, sem sintoma nenhum, e passou tá no climatério, passou pela menopausa e tá super bem. Tem mulheres que fazem isso, mas tem outras que têm sintomas. Então, se eu estou com dor no joelho, eu não vou tratar o meu joelho? Poxa vida. Se eu estou mal, estou com insônia, sudorese, exaustão, tudo, por que eu não vou fazer esse meu tratamento? Eu tenho que passar por isso, mas eu tenho que passar bem. Não precisa passar mal, não precisa me afundar. A maioria das mulheres hoje estão com... Você está falando em osso, né? Osteopenia. Então, antes, né? Tudo bem, tem a perda óssea, mas o sedentarismo, a falta de exercício e a queda dos hormônios, do estrogênio, do estradiol, elas estão muito com... gente, no joelho, como é que eu falo disso? Osteoartrose? Um pouco antes, né? Tá com a Nossa, como pode minha cabeça falhar desse jeito? O impacto patelofemoral, né? Que é a dor que vem advinda de um processo inicial degenerativo. São 4 estágios e o 5º já é perda óssea. Então, a Silvia veio aqui com 40 anos, ela estava no estágio 4. Né? Então, o que aconteceu? Se ela não, hoje, ela é ultramaratonista. Né? Mas com 40 anos, ela já estava no estágio 4. Então, assim, eu acho que é isso. Né? Então, todo esse processo por perda de sono, exaustão física e mental, imagina, e ela tinha um agravante, que é oriental, né? Entendeu? Raça amarela, e a perda óssea ainda é mais significativa. Então, eu fico aqui imaginando, desconfortos musculares e articulares. Aí eu fico imaginando,
É aquela história de sempre. Isso acontece com todo mundo. Às vezes eu falo para meu filho assim, meu filho, mas todo mundo está fazendo isso. Eu falo para ele, você não é todo mundo, né? Você não pode ser todo mundo. Por isso que eu digo que eu acho que a gente tem que sair desse lugar comum e entender que existe um processo de evolução na medicina, um processo de evolução do artigos científicos comprovando, faça, segure tua vida melhor. Não é isso? É um processo nosso também de evolução, né? Porque precisamos, e a gente vai ter que durar mais tempo, não tem como, tem que fazer manutenção no período, galera. O carro a gente compra, tem que ir lá na concessionária com 10 mil, com 20 mil, com 30 mil, 40 mil, 50 mil. Nós vamos fazer a mesma coisa, com 10 anos, 20 anos, 30 anos, vamos ter que passar por esse processo. Nossa expectativa de vida está mais alta. Então, como é que faz? Essa mulher, 80 anos. E para você ter filho com 35, 36, 37, 40 anos, você tem que estar com os óvulos bons. Então, 25 anos, você termina teu climatério, 55 anos, perdão. Você tem mais 25 para viver, pelo amor de Deus. Então, na verdade, vai sobreviver, né? Se você não cuidar. Você cuidar, mas é desde base, né? Então, também tem que ajudar. Que medo. Então, eu forço não, né? Eu acho que assim, a gente fala é uma coisa, agora a gente dá de exemplo é outra. Sim. E você também faz isso com os Sim. seus filhos, Sim. eu faço com os meus, meu marido faz, a Rick também faz, todo mundo faz. Então, é vendo. Desde pequeno, pai e mãe se exercitando, pai e mãe comendo bem, pai e mãe procurando uma qualidade de vida para viver melhor, que as crianças vão aprendendo. Com isso, eles não vão querer menos. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é o nosso só do guidelines, de tudo que a gente faz na educação física, na fisiologia, no exercício, eles dizem que se pai e mãe são ativos, existe uma chance de 70% dos filhos também serem. É muita coisa. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E é o que eu falo, e a gente tem que mostrar. Não adianta só falar. Às vezes até os meus vão lá pra academia, uma ação semana feriado eu levo, falo, tô levando, hein? Isso. Eles mesmos fazem o percurso deles de personal kids ali, fazem o hitzinho deles enquanto eu tô treinando. Ok. Eles não vão ficar quietos no celular. Porque eles sabem que eu não vou ficar quieta também no celular. Sim. É o exemplo. Agora você vê pai e mãe às vezes levam pra alguma questão, alguma coisa, eles ficam sentadinhos e celular do lado. Então, gente, ai, né? Né? Ajuda, pelo amor de Deus. Se tornem mais ativos, galera. Só gostaria de lembrar assim, a gordura, ela produz alguns hormônios, o exercício produz alguns hormônios que são muito benéficos para a nossa saúde, né? São miocinas anti-inflamatórias que trazem benefícios assim gigantescos, independente da idade, galera. Você produz testosterona fazendo musculação com cargas mais elevadas e menos repetições. Você produz GH fazendo mais repetições, que a gente chama de treinamento metabólico, mais repetições com menos carga, mas muito mais próximo da falha. Eu sinto muito dizer a vocês que entrar na academia só empurrar o pezinho e dizer que fez a academia não vai resolver. Você vai ter que treinar com intensidade. É óbvio que cada um tem a sua intensidade, cada um tem o seu máximo. Mas você vai ter que aprender a viver mais próximo do seu máximo. Mas é melhor você aprender próximo do seu máximo durante 1 hora do seu dia do que 23 horas do dia para você poder caminhar, dormir no mal e aí fica pior. Aí é pior. Você pode fazer o que você quiser. Pilates, natação, hidroginástica, exatamente. Tênis, tudo. Pode escolher. Uma coisa que tem que ter obrigatória de 3 a 5 vezes na semana, principalmente após os 40 anos, é musculação com treino assistido e resistido ali do lado. Tem que aumentar a massa muscular. Não pode. Não tem como. Não tem negociação. Não. Você pode fazer o que você quiser. Que bom, então, porém, falando isso aqui, né? de Coisa 3 mais a linda do 5 mundo. vezes da semana é musculação. Todas as minhas pacientes têm alguma aí olhando tudo. Elas estão assim, de prova. Eu sempre falo. Que ótimo. Não adianta tudo. Eu gosto de hidro. Tá bom, você pode fazer 10 horas de hidro, mas 1 hora você vai fazer musculação. Eu estava essa semana treinando, né? Aí nós temos uma polia que faz exercício para tríceps. Aí eu não sou um cara gigante, eu tenho força, tenho mais massa muscular do que a média dos homens da minha idade. Aí tô lá tal, e tem acho que 15 tijolos, eu botei lá embaixo o pino e pum, 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 pum. O estagiário estava lá, novo, chegou assim, caraca, você é forte, hein, meu? Eu falei, tá bom, para a idade tá bom. Ele falou, é quanto? Eu falei, 63. Ele olhou assim para mim, como assim? Eu tenho 25, eu não consigo levantar tudo que você levanta? Então assim... você vai falar, começou ontem? Óbvio que não, né? É possível? Eu sou um exemplo que é possível. Sim. Meu filho olha para mim e fala, meu pai é forte, sim, também quero ser, também quero treinar, também. Então, esses são os bons exemplos. Eu não treino
eu treino para mim, porque eu quero manter saudável, mas quando meu filho me vê treinando, ele olha, ele fala, pô, meu pai é forte. Isso tá aqui, é inconsciente. Quando ele for adulto, o que vai vir na mente dele é exatamente Às vezes isso. falta minha grávida, lá na treino. Hã? Eu grávida de gêmeos lá na treino. Então, a Rita deu aula, a Fernanda deu aula, faltando um mês para acabar. Aula de ginástica. Um mês antes de ter naquele o filho. momento certo, no tempo certo, tudo bonitinho, Legal, fazendo né? acompanhamento. Gente, você tem que dar exemplo. Pô, Marília, obrigado aí por seu depoimento, foi Imagina, fantástico. imagina. Gratidão. Agora, dúvida das mulheres que eu encontrei nessas 3 semanas que nós... Gente, podcast. eu falei, gente, eu preciso saber mais, Já estudei, dividi artigos, agora eu preciso conversar com as mulheres. Aí eu falei assim, fala umas dúvidas aí. Aí elas perguntaram isso. Vamos lá, Sidney. Como saber se eu estou entrando ou não no climatério? Primeira pergunta é essa. Se você quiser somar essa, vai, Sidney. Olha lá, é possível só através dos sintomas de uma anamnese? É possível? Então, é o que a gente estava até conversando, a gente até já falou aqui. Algumas pacientes, mesmo com exames de sangue normais, elas apresentam alguns sintomas. Então, não é porque elas estão com os sintomas e exames normais que eu não devo tratar. Deve ser bem personalizado isso. Tá vendo aí, mulheres? Então, a maioria das pacientes chega com alteração de sono, irritabilidade, calorões, irregularidade menstrual. O que mais? E você vai no clínico, tá alto. Tá alto sim, não tá dentro de no valores exame de sangue? Algumas já vem bem estourado, e daí você pede um próximo só para repetir, mas já que já está estourado, e também para você ter uma comparação, se você entrar com hormônio nessa paciente, você tem uma comparação de base. Tá. Então, se ela já vinha se cuidando, você também já sabe. Já sabe o histórico dela. Exatamente. Então, é uma paciente que você conhece, é uma paciente que a gente tem na mão. Porque hoje os resultados saem com todas as datas que você fez. Sim. Agora eu tenho outras que já vem estourado, então tudo bem, a gente já vai resolvendo, mas tem outras que não. Então, normais, mas não é o normal para ela. Ok. Que é o próximo, ó. Põe lá. Agora junta tudo, ó. Olha lá. Por exames, pode até ser, mas assim, o que adianta? Pode ser que o hormônio caia e ela não tenha tantos sintomas? Mas o que adianta eu ter um hormônio totalmente alterado, um exame de sangue totalmente alterado, e a paciente está bem na minha frente? Será que aquele exame está certo? Então, mas é isso que eu ia falar. Por exemplo, na testosterona, eu estava lendo um artigo dizendo que para medir testosterona abaixo de 100 nanogramas por decilitro, é meio que um chute no escuro entre os laboratórios. Sim, e assim... A mulher tem 30, 50, fica aquela coisa... Na mulher não existe o bom não existe o bom, o certo, o correto, não é isso. Na mulher ela é mais baixa, a produção ela é mais baixa. A gente pede a testo não é para ter o diagnóstico, mas para ver como está sendo a sua reposição, caso seja feita. Ok. Então você tem a base dela, a reposição. Você não pode colocar em níveis masculinos. Mas essa incerteza também pode acontecer nesses exames clínicos da mulher? Pode. Ai. Porque o hormônio nosso, ele não é numa linha. O hormônio de tireoide não é uma linha. Não é todo dia, né? Não, é toda hora. Então, você acorda, ele está no pico. Sim. Então isso vai variando. Pode ter sido só um pico. Que a gente chama de ciclo circadiano. Sim, que você estava ovulando e você não sabia? Pode, eu peguei e estava no alto. Hoje mesmo, uma paciente minha me mandou o exame, que eu pedi para ela, assim, repete daqui 20 dias, tal, não. Que o dela, o primeiro, veio muito alterado, só que ela não tem sintoma nenhum. Uma paciente rígida, treina bonitinho, faz tudo certinho em 42 anos. Eu falei, não é possível. Como é que pode? O ovário no exame de ultrassom também bonito, cheio de folículo, tudo certo. Grande. Então, eu falei, tá errado isso aqui. Mas eu falei, não, mas isso aqui é o pico ovulatório. Certeza. Mandou, virou normal. E ela com sintoma nenhum. Então também tem que prestar muita atenção nisso. Eu não vou tratar exame. Né? E aí, se você conhecer a paciente, dar liberdade. Se ela tiver com um pouquinho de preguiça, ou tiver. Daí você trata e tá tudo ali, ó. Tchau. E às vezes não precisa. Às vezes uma paciente com uma tireoide alterada, ela altera o hormônio ovariano. Porque é o mesmo, vem da mesma base. Tá. Entendi. Então não tá interligado. Entendi. Então, assim, você precisa saber com quem você tá mexendo. Tá. É porque, então, para você, se chega uma nova paciente, vamos considerar assim, as mulheres estão assistindo aí o nosso podcast, aí fala, eu quero passar pela doutora Marília. É interessante que quando ela venha, ela traga todos os outros exames também dela, para você saber qual é o histórico dela,
de todos esses Sim. hormônios que você deve considerar, Sim, né? até para deixar no prontuário lá, porque daí a gente já põe online, põe tudo, para poder ter um acompanhamento. Ok. Certo? Aí você faz um pedido e aí analisa as curvas de queda, Tudo. etc. A tendência tem um percentual que você considera assim, foi identificado, sei lá, vinha uma certa estabilidade, de repente tem uma curvinha assim, alguma coisa, ou não tem. Aí é caso a caso. Existe algum exame físico, como aumento de peso ou da cintura, da circunferência da cintura, por exemplo, que determine, você fala, somado a tudo que você está tendo e ainda você já está ganhando medidas de gordura visceral, que é a medida da cintura. Isso, eu não sei dentro dos protocolos se isso é considerado, se não é. Mas não é. Mas é característico, né? A paciente chega para você e fala, doutor, eu treino, minha barriga não diminui. Minha calça não fecha. Eu posso fazer uma brincadeira? Lógico. Um dia eu vou trazer aqui e vou falar também no meu outro canal do YouTube, no Vida Após 50, que eu falo que os homens, alguns desenhos, gente que leva criança para o cinema, a gente sabe que o desenho é feito para criança. A música, né, não é feita para criança, eles tocam música para o adulto. A trilha sonora é para adulto. Se você assistir os desenhos, vai ver que a trilha sonora é para adulto. Porque também é chato eu ir lá e, se a música é agradável, eu vou. E o meu malvado favorito é um homem velho, né? É o cara que perdeu, está ganhando medida, a perna dele está fininha, e o braço fino, e aquela barriga enorme, parece um Kinder Ovo com perna. Mas a perna fina, o braço fino é o quê? Tá perdendo o quê? Massa muscular, com certeza. Mas o problema é assim, eu vejo mulheres assim também. Porque como você perde a defesa, né? A forma feminina do estrogênio, porque o homem a gente vem, a nossa vida, a gente vem com cintura maior, a gente vem com gordura visceral. O nosso organismo está adaptado a sofrer com essa gordura, de uma certa forma. Então, agora, e por isso eu li também um artigo dizendo assim, o homem morre mais que a mulher de infarto miocárdio, quase todas as faixas etárias. A partir de 60 anos de mulher, a mulher morre mais. Que a gente mostrou. Por quê? Porque aí você perde a proteção. Entendeu, mulheres? Você perde a proteção quando você perde seus hormônios. Você fica suscetível ao aumento, a sua perna fina, seu glúteo desaparece, a gente brinca que o glúteo fica mochibinha, perde a gordura, a perna fica cortada, tudo que você queria ter perna definida, você vai ter depois de 60 anos sem hormônios, não se preocupa não. Agora, o problema é que você vai ter problemas cardiovasculares gigantescos. Isso. Pode ir, Sidney, quer ver? Já pode colocar, se você... Aqui, ó, tá bom? Aqui o último, vamos começar. E a influência do sobrepeso e obesidade no climatério? Já que nós estamos falando de gordura visceral. Como funciona? É muito ruim. É mais difícil tratar quem está acima do peso? Porque é uma paciente, assim, a obesidade, ela é uma doença. Ela é inflamatória. Então, é uma paciente que já vem toda inflamada. Normalmente, o sobrepeso e a obesidade eles estão acompanhados de alteração de insulina, alteração de hormônio. Então, já é uma síndrome plurimetabólica que a gente fala, né? Uma paciente totalmente inflamada, como que você vai começar a tratar hormonalmente? Se a chama, vai colocar assim, ó, a fogueira tá uma chama lá em cima, tipo, vou explodir a qualquer momento. É uma paciente doente. E que muitas vezes, quando chega nessa fase, dorme mal. Existe uma relação direta, um estudo feito no Japão, uma relação direta de tempo de televisão, tempo acordado, né? A maioria dos obesos mórbidos dorme em média 3 a 4 horas por dia. Sim. Ou seja, quanto mais tempo você fica acordado, mais chance de você comer. Óbvio, estou acordado. Sim. Então, aí você pede sono. Sim. Irritado. Aí você vai na comida. Aí você vai na comida, inflama. Sim. Vai na inflamação, vai desequilibrar seus hormônios mais ainda. Você entra num círculo destrutivo que só o hormônio em si não vai segurar isso. Ela vai ter que se tornar ativa mesmo. Vai ter não que se tornar ativa. E uma das coisas também, assim, não estou dormindo bem, tudo tal, na obesidade, até paciente mais magrinha, tudo. Tem que pensar na apneia obstrutiva do sono, né, também. Que acontece muito nas pacientes. Com sobrepeso e obesidade é gigantesco, também. Né? Eu já assisti. Que é do climatério. E muitas vezes é o quê? A apneia obstrutiva do sono. Tá. Então, tem algumas pacientes que eu vou olhando. É normal. É sempre a mesma história. Passa no otorrino. Aí vai ver, tem. Tem. Trata, melhora. Dorme melhor.
Então, a obesidade e o sobrepeso, eu falo que não é questão de estética, Aham. é questão de saúde. Principalmente nessa faixa etária, né, gente? Saúde. Marília, assim, nós tínhamos um programa na academia, a treino, que a gente comprou, era um programa australiano, chamava-se Face to Face. E nesse programa a gente avaliava semanalmente a pessoa. Você pegou? Isso tem 18 anos atrás. Nossa, eu peguei. Chamava-se Face to Face. E ele tinha um questionário. O questionário media, uma das perguntas era o sono. Galera, na primeira semana, o trabalho era feito de 3 vezes por semana na academia. Na primeira semana, o sono melhora. Na primeira semana de 3 sessões de treinamento, o teu sono melhora. Então, eu não sei o que as pessoas esperam para se tornar ativas. Vou repetir de novo. Tudo bem, você está numa fase produtiva, você quer trabalhar, você quer conquistar, você quer isso e tal, não sei o quê. Pum! Pô, mulher, bateu 40 anos. 40 e pouco. E aí, o que você vai fazer? Né? Você vai chorar? Vai sentar e chorar? Não dá, né? É normal, minha mãe passou, minha avó passou, tadinha, tal. Meu, desculpa, não vai dar para viver assim. Você não é sua avó, Exato, você não é todo mundo. Isso, Então, assim, a genética às vezes pode ajudar, pode, mas assim, não é que nem falam, minha mãe não teve parto normal, é genético, eu também não vou ter. Gente, isso não tem a ver, é igual não tem dilatação, não vai ter como, né? Assim, não. Se a mãe teve, tem grande chance, até pode ter alguma coisa interligada, porque mulher quando vive junto, tudo pega, né? Sim. Tudo pega e tá tudo... Sim, verdade. Então, não pensa muito, pensa em você. O que você está fazendo para você hoje é o que você está plantando hoje é o que você vai colher depois. Ok. Agora, se você está plantando coisa ruim com 20 anos, com 40, você vai ter coisa ruim também. Não tem como. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Então, pensar em você. Legal. Vamos lá. Existe influência do DIU ou dos outros contraceptivos para saber se está no climatério? Então, o contraceptivo Perguntas bioral... de mulheres, tá? Que eu encontrei aí na academia. O contraceptivo bioral, né? Bom, mas a sua geração, não, mas uma geração de 50 anos hoje tomou pra caramba. Era como é que chamava? Cartelinha. Uma atrás da outra, sem... Era o que existia só, né? O DIU veio depois, né? Também, né? Então, e todo mundo, se você para tá todo mundo bombado, todo mundo no hormônio, não é isso? Então, o contraceptivo hormonal, assim, tem que ver muito bem e até quando manter numa paciente. Porque ele também não é muito indicado depois dos 40 anos. Né? Aliás, eu não gosto muito particularmente de contraceptivo bioral. Tá? Eu prefiro outros métodos, outras vias de acesso, porque você tem uma passagem hepática, passagem pelo fígado muito grande. É uma dosagem, apesar de ser baixa a dosagem, ele ainda é alta em relação aos outros tipos. Então, acho que a gente tem outras vias de acesso. Até porque você está no pico dos seus, naturalmente. Eu acho que tem outras vias de acesso para ter melhor efeito. Então, mas essas que ainda usam, tem que tomar muito cuidado até quando vai. E se aquele é indicado para aquela idade. Né? Então, essa paciente que está entrando nesse climatério, o ideal é já não estar com esses contraceptivos. Via oral. Ela pode ter o DIU não hormonal. Ela pode ter até o DIU hormonal. Porque o DIU hormonal, ele é uma das nossas estratégias para proteção do útero. Então não pode ter o via oral. Via oral. O contraceptivo via oral. Agora, o DIU hormonal, que ele é a base de progesterona, ele vai proteger o útero. Então, ele é até uma das nossas estratégias quando a gente tem que fazer uma reposição hormonal no climatério, o uso dele. Interessante, eu não havia pensado, verdade. Porque ele é pulsátil, né? Isso, e ele vai ficar ali protegendo o útero. Porque qual que é a intenção dele? Não fazer essa mulher sangrar de qualquer jeito. Ok. Né? Legal. Agora, mesmo ela estando com o DIU hormonal, ela tem alguns sintomas assim, e a gente consegue saber, consegue diagnosticar. Agora, aquelas que tem o DIU Mas ela vai ter o fogate? Ela vai ter a irritabilidade? Pode ter. A irritabilidade também. Porque a progesterona, que é uma progestina que está dentro do útero, que é desse DIU, não é a mesma progesterona micronizada, que é a única que a gente tem que fazer via oral para tratar o brain fog, para tratar essa irritabilidade. Então, mesmo as pacientes que têm uso de DIU hormonal no nosso consultório, elas usam progesterona via oral. Entendi. Porque é um outro tipo de progesterona, uma outra via de acesso para coisas completamente diferentes. Paciente com DIU hormonal, a gente tem 2 tipos de DIU hormonal. O que tem o mais alta dosagem, coloca ele numa paciente com TPM pra você ver. Tá doida. Você é doido. Não pode. É contraindicado. Ela vai bater no namorado, no marido, então, sei lá em quem. Se é aquela que já tem uma irritabilidade maior, não é esse DIU. Se ela estiver fazendo musculação, estiver fazendo jiu-jitsu, é melhor levar ela sozinha em casa lá, pelo amor de Deus. É a menor dosagem. Mas é aquela que eu tenho que manter com progesterona. Mas nossa, eu tô com progesterona aqui no outro, eu preciso tomar progesterona também? Precisa, porque é pra outra coisa. Tem vias de acesso totalmente diferentes
Tá. para hormônios praticamente iguais. Eles circulam, mas cada um entra dentro do seu receptor para desenvolver a função dos quais são utilizados. E se a hereditariedade, né? Porque estudando um pouco mais sobre isso, né? Sobre a hereditariedade mesmo, alguns estudos falando sobre isso, existe o seguinte, e hoje a gente chama de genética e epigenética. O último estudo que eu vi, eles dizem que a genética, para quase tudo, vamos botar um percentual. Fizeram análise genética, aquelas divisões, tudo que fizeram e tal, chegaram à conclusão de que a genética influencia na vida da pessoa entre 15% e 19%. Né? Pô, se são de 15% a 19%, vamos pegar média 17%, nós temos 83% que depende da epigenética. A epigenética, para quem não sabe, é tudo que a gente está falando aqui. É a sua alimentação, o seu sono, o exercício, relações sociais, não é isso? Amizades, amigos, família. Então, por que então? É muito louco, porque você fala para... da genética, né? Hã? Porque sempre fala, porque minha mãe... Porque o câncer já... teve, vamos ter também. O câncer, principalmente de mama, é a mínima porcentagem que é hereditária. Então, se você tem 2% do total, se fizer o uso, aumenta o risco de 50%, você vai para 3%. 3%. E a genética tendo 15% dos 3%, Enfim. Então, só porque o seu pai infartou com 50 anos, você vai infartar? Deus do céu, Você né? pode infartar, Se você tiver uma vida semelhante à dele, então, se tiver uma vida, meu pai com 50 anos, que ele aposentou. Isso. Né? Eu estou com 63 anos, estou trabalhando como nunca. Então, depende muito de você querer mudar tudo isso. Depende muito. A epigenética. Tá bom, galera? Epigenética é tudo aquilo que mexe com a tua vida, tudo que você coloca de hábitos, tudo que você coloca dentro do teu corpo, a qualidade do teu sono, tudo, relações sociais, nível de estresse, né? Para encerrar, vamos falar sobre os níveis de estresse. Como é... Ai. Posso? Dá para chegar no vermelho? Eu coloquei vermelho. Isso aqui... Quer ver só? Olha lá, vamos junto aqui. Ó, além disso, outros estudos, né, que eu avaliei aí, que eu medi, são estudos recentes, né? Diz que 98,4% das mulheres entre 40 e 60 anos de idade, nesse período, apresentam sintomas de urogenia. É o que eu falei até mais até no pós, né, menopausa, mas tem umas que começam até com isso. Já aquela dor no na relação início. Sexual. Tem, né? Algumas tem. Então, assim, dor na relação sexual. Não consigo ter relação com meu marido porque eu tenho dor. Gente, pode pôr, Sidney, eu acho que vai somar. Dor. Então, assim, lá. do hipoestrogenismo. Lá. Então, o estriol, que é o vaginal, ele cai. Perde a proteção. É onde a gente falou. Aumenta a infecção urinária, aumenta as candidíases, aumenta dor na relação sexual. É aquela paciente que fala, eu não tenho mais desejo sexual pelo meu marido. Mas não é que não tem mais desejo, é porque você tem dor, a dor te leva a uma repulsa, não quer mais, porque você não vai sentir prazer. Então, não é a falta, eu quero um hormônio para ter mais. Mas peraí, onde está o erro seu nesse momento? É na vagina. Sim, é localizado ali. E não na falta de testosterona, a falta disso, falta daquilo. Porque a falta de desejo, a baixa desejo sexual, ele é multifatorial. Uhum. E desse multifatorial, só uma mínima porcentagem que é hormonal. E uma delas é o quê? Dor na relação. Eu estava pensando ali, na hora que eu li isso aí, né? Galera, isso aí eu preparei. Aí eu pensei assim, falei, então, aquela história, né? Veja, olha o que tudo isso dá para o outro, Sidney, só para somar, porque acho que está dentro do mesmo, né? Olha lá, os sintomas. Ressecamento. Vai, pode ir. Aumento da frequência. Tudo que você falou, Marília. Incontinência urinária, coceira na vulva, dor na relação. Aí, aquela história, então, que é machista, obviamente, que o homem com 50 anos troca, o marido, o homem troca uma mulher de 50 por duas de 25. Não, ele troca uma mulher por uma que ele não tem mais. Não é que ele está trocando uma de 50 por duas de 25, negativo, porque ele também não tem condições de bancar duas de 25 sexualmente falando, né? Mas ele está sem mulher, ele está sem sexo, né? Gente, não pode. Uma mulher de 45, 50 anos... Eu comentei com os meus amigos, comentei com eles assim, vamos parar para pensar assim? Vamos ser um pouco empático em relação às mulheres. Você hoje, homem, 45, 50, 55 anos, vai fazer sexo com a sua mulher e o seu pênis dói, ele arde, fica ressecado, machucando, fica tudo machucado. Você vai fazer? Óbvio que não.
Vou botar um negócio lá, tudo seco, ou que não seja, tá doendo o meu pênis, não vou colocar lá dentro. Então, dá para entender isso. Agora, o que não dá para aceitar, com todo respeito, é a mulher aceitar isso. É a mulher aceitar isso, e também eu acho que assim, se a mulher, algumas são mais, eu não sei como eu digo, mas Céticas. algumas têm mais medo, não sei. É um ceticismo mesmo, vale o homem, porque você ainda está trazendo. Eu conversei com mulheres, tem parentes médicos que estão dizendo que não faz reposição hormonal mulher de 53 anos de idade. Isso daqui, às vezes, tem uma reposição hormonal localizada para melhorar, e também tem laser vaginal para poder melhorar. Ah, você falou, é muito louco isso. Então, assim, às vezes você não precisa fazer reposição hormonal nem pro corpo todo, você faz localizada. Caso não seja necessário. Sim, você vai faz pro localizada. laser. Então, paciente minha com 40, 41 anos, já começa preventivo. Ah, ela já faz. Preventivo. Tá. Faz preventivo. Então, assim... Pô, gente, coceira, dor, incontinência, tudo, você é horrível. doido? Como é que vive desse jeito? Como é que Então, pensa? cabe também O sexo o não homem. passa nem na cabeça dela. Ah, meu libido caiu. Não, mas Não, tá sentindo olha aqui. tudo isso aí. Como é que vai ter libido? Não é que você não tenha. Você pode olhar para um homem e sentir desejo. Pro seu marido, pro seu namorado, não importa. Mas eu não penso em fazer. Porque não dá, vou Mas sabe sentir o que dor. também falta? Acho que é conversa. Muitas vezes o casal não conversa. Então, vê que não tá legal pra mulher, o homem simplesmente vira a cara e vai embora. Ou a mulher vê que não tá legal pro homem... Mas a vira mulher e não fica- fala, gente. A mulher às vezes não Então. fala porque não tem esse bate-papo. O Falta. homem também não fala porque não quer magoá-la, mas ele já está magoando. Então, eu acho que falta O silêncio é a pior conversa. decisão, né? A pior Conversa. decisão. O homem chega e fala assim, não tá legal, tá acontecendo alguma coisa, tá com dor, o que tá acontecendo? Vamos juntos, ou vai você, vamos procurar, né? Então, eu acho que vai também, mas falta conversa. A maioria não tem conversa. Então, eu acho que se a mulher se reavaliar, né, assim, entender isso, pô, sei lá, Chega nesse ponto. 2, 3 anos depois, você tinha desejo, as relações estavam boas, tudo bem, casado, não estou nem discutindo quantas Sim, vezes, sim, nem sim, nada, sim. mas quando tem, é um aniversário, vai lá e toma um vinho, Sim. mas não tem, porque o cara vai lá, vai para um jantar, ele falou, pô, hoje tem, ele olha, a mulher chega lá, sei lá, Com dor. mas não vai falar que está com dor na vagina. Ela fala com dor de cabeça, tá com mal-estar, tá com não sei o que e tal. Que eu acho que vale uma conversa. Eu acho que o homem hoje de 50 anos tem condições de discutir isso. Por isso que eu torno a dizer, isso aqui não é só para as mulheres. Eu falei no início, eu falei, mostre e peça para o seu marido assistir esse podcast também. Porque isso aqui é informativo para todo mundo, para que se possa ter um diálogo e você fala assim, olha, desculpa, eu não sabia, né? Você nunca me falou. Então, de repente, a mulher não quer falar, mas, assiste aí já. A gente já resolve. Se a gente ajudar assim, já está ótimo, né? Já valeu todo esse empenho que a gente está tendo aqui. Show de bola. Eu não sei, eu acho que pelo menos por enquanto, nós combinamos de não ficar falando da menopausa em si, de reposição hormonal, de nada, porque eu falei que a gente tem que voltar mais uma vez aqui. Você tem que voltar mais uma vez para a gente conversar. E se tudo der certo, a gente já volta. Do exercício, galera, a gente pode falar também um pouco e tal, mas eu não achei que era o momento de eu ficar falando muito sobre exercício. Isso, mas dá para falar bastante. Tem bastante coisa falando sobre isso, sobre qual melhor estratégia para se treinar, intensidade de exercício, tem bastante coisa, tá? Tem bastante artigos falando sobre isso. Inclusive, anda um pouquinho mais aí já, Sidney, só para ver. Pode um pouco. Eu não quero falar da menopausa. Mas a menopausa, o artigo tá aqui, ó. Aí, galera, o artigo, pode ir. Aí, ó, o artigo, ó. Mulheres de 50 a 79 anos de idade no artigo. Gente, tudo errado, meu. Então, olha lá, estrógeno equino conjugado, só por Deus, né? E isso, como você mesmo falou na faculdade, tinha uma certa referência. Aí, ó, como é que pode? Pode ir, Sidney, só pra gente fechar. O que mais teve aí? Então, olha lá, teve riscos. Exatamente. Aí eles interromperam o artigo lá. Aí foi em 2002 que a coisa chegou aqui no Brasil e isso deu problema. Pode ir um pouquinho mais. Tá aqui sobre reposição, a gente falou sobre isso. Esse artigo aqui, ó, tá vendo? Então lá, morbidade, tem mais alguma coisa em cima. Cardiometabólica do climatério. Olha lá, prevalência, padrões, doença e efeitos do exercício. Eu vou falar sobre esse artigo no Vida Após 50. Tá bom? Vou mostrar todos os resultados, a hipertensão, enfim, o que a gente puder ajudar mais vocês, mulheres. Legal? Marília, eu peço normalmente aqui para você falar
Coisas que você queira falar, esteja ligado à sua vida profissional ou à sua vida pessoal, para as mulheres. Tá? Três dicas, 3 indicações, 3 comportamentos, o que você quiser. Pensa em 3 coisas, você fala assim, pô, isso pode ser uma coisa que você vive. Né? Você fala, olha, enfim, fica à vontade. Olha para a câmera e diz para ela. Assim, eu acho que a mulher hoje em dia, acho que ela pensa em todo mundo. E ela esquece um pouco dela. Então, eu acho que primeiro, a gente tem que ser um pouquinho egoísta. Pensar na gente. Concordo. Para depois pensar nos outros. Esses outros envolvem filho, marido, todo mundo. A gente bem, a gente dá o bem, né? E nunca deixar para amanhã. E sempre semeando um pouquinho mais para poder ter uma qualidade de vida muito mais saudável. E pensar, dá preguiça? Dá. Mas a resposta após é tão melhor. Então levanta e vai e faz o que tem que ser feito, que só você pode fazer. Isso. Se você não começar hoje, amanhã você também não vai começar. Não vai. Entendeu? Então, e é uma coisa, assim, eu sigo uma filosofia estoica, né? Eu já falei aqui uma vez, já venho lá desde a Grécia Antiga, depois um dos expoentes foi Marco Aurélio, imperador romano, e ele diz o seguinte, tudo que está dentro das suas possibilidades, da sua mão, tudo que depende de você, você tem que dar 100%. Faça tudo. O que não depende de você, você se abstém. Senão você vai viver estressado a vida toda. Então, você não pode achar que você vai cuidar da vida do seu filho e do seu marido a vida toda. Concordo plenamente com você. Eu falo para minha filha, eu falo para meu filho, cada um vive a sua vida. Óbvio que o ideal é que vivamos em harmonia e juntos, mas cada um vive a sua. Não tem como eu cuidar de alguém, sendo que eu estou doente, né? Com todos esses sintomas, como você vai cuidar de alguém, né? Então, assim, precisa cuidar. Não, e concordo plenamente com você, não é egoísmo. Você pensa num outro estando melhor. Isso. Né? Você consegue ajudar alguém estando saudável. Com certeza. Estando com tudo isso aí que a gente viu hoje, na minha opinião, é impossível. Então, eu espero de coração, né, galera, que esse podcast tenha ajudado aí, esteja ajudando, vocês estão começando a assistir ou terminando de assistir, e que isso impacte positivamente na vida de vocês, que de alguma forma a gente tenha plantado uma sementinha. A gente vai deixar depois, vocês podem entrar em contato, a gente dá o contato da doutora Marília para vocês, ó, para não ficar falando aqui, mas quem tiver interesse, a gente passa para vocês, põe vocês em contato com a doutora Marília. Você está interessada, tá? E você fala, pô, eu estou nesse meio do caminho, eu tô no nevoeiro, me ajuda, estou tentando achar. Estou tentando correr, só que o barro não deixa, tal. Então, espero que tenha, assim, eu vou falar por mim, tá bom? Eu estou estudando isso, gente, juro para vocês, tem 2 meses, mas desde que eu convidei a Marília, né? Pra caramba, é muito bom. Então, assim, eu ralei muito, juro para vocês, ralei muito, e tem muito, passaram 16 slides, são quase 50. Vocês verem, os artigos fui buscando e tal, e assistindo também outros médicos falando, a gente foi conversando, a gente falou até de alguns médicos em comum e tal. Então, assim, acho muito interessante isso, acho que vocês têm que procurar medicina baseada em evidência, tem que procurar um médico que esteja atualizado, que tenha confiança, que esteja atualizado e baseado em evidências científicas atuais, muito mais atuais, melhor, para atender vocês. Tá bom? Né? Porque tem muito que fala que é alguma coisa, você vai ver, não é nada daquilo. Tem dúvida, procura, gente. Existem profissionais bons em todas as áreas. Exatamente. Então vai atrás, procura, veja com quem que vocês estão passando e o que estão te fornecendo. Né? Se para ir num restaurante você precisa de uma indicação, gente, procurar um médico, nossa, um ginecologista hoje, assim, pensando numa vida de 80 anos, é fundamental, tá bom? Fiquem com Deus, muito, muito obrigado mais uma vez. Doutora Marília, um beijo no coração. Obrigada. A gente adora você e esperamos que, no mínimo, mais uma vez aqui. Eu acho que vai precisar de mais. Ó, se vocês tiverem dúvida, galera, coloca aí, escreve no podcast pra gente do que vocês querem que a gente fale com a doutora Marília ou com outro assunto. Eu vou trazer um urologista aqui, tá bom? Eu acho necessário, estamos em busca dele, né? Também por indicação de alguns amigos, nutrólogos, enfim, a gente vai trazer os profissionais que cuidam da vida de vocês. Eu costumo dizer a todos que a minha missão de vida é ajudar as pessoas a viver mais através do exercício. Essa é a minha missão de vida. Eu tenho uma academia, eu faço isso. Então, eu acredito que se eu trouxer outras pessoas que agreguem valor a tudo isso, ao exercício, como é o caso aqui, que aconteceu aqui hoje, vai agregar na vida de vocês também. Forte abraço aí, fiquem com Deus. Até mais.